Bom, e para saber como estão as movimentações lá no condomínio de Jair Bolsonaro, a gente vai conversar agora com a nossa repórter, a Nicole Diniz. Nick, ontem de manhã você já estava aí, né? Já tinha esse entendimento de como, a expectativa de como o ministro Alexandre de Moraes entenderia essa participação indireta do ex-presidente Jair Bolsonaro nas manifestações de domingo. E aí o que aconteceu foi à noite, mas a Nicole já tinha amanhecido lá à frente do condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí hoje de novo, só que com a situação bem diferente. Hoje realmente o ex-presidente não pode sair de casa, né? Bom dia, Nick. Bom dia, Nath. Pois é, por aqui ainda está muito tranquilo. A expectativa é que a gente veja por aqui os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem a gente não só estava aqui na porta do condomínio dele, mas como a gente também basicamente passou a manhã com o ex-presidente. Ontem pela manhã ele estava bem sereno, apareceu bem tranquilo, evitou um pouco conversar com a gente ali, mas ele foi cortar o cabelo, passou numa padaria, fez uma fezinha ali na lotérica e depois seguiu lá para a sede do PL. Na sede do PL, ele evitou falar sobre o post do filho Flávio Bolsonaro nas redes sociais e falou um pouquinho sobre a saúde, falou que ele tá bem, se sente bem, mas né, é um homem de 70 anos que levou uma facada, então é mais decorrência sobre isso. Lá no final do dia, ontem, né, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente. Houve também a proibição de visitas ao ex-presidente também, exceto para familiares e aos advogados de Bolsonaro, que são as pessoas que existe uma expectativa de que passem por aqui, e também a apreensão do celular do ex-presidente. Os outros celulares de quem mora na residência, como o da Michelle Bolsonaro, da filha dela e também da Laura, filha do casal, não foram apreendidos. O aparelho do Bolsonaro foi encaminhado para uma perícia, onde vai passar por um processo de extração de dados que serão analisados por peritos. Não chegou a haver uma busca na casa, o ex-presidente estava chegando quando a Polícia Federal estava na porta, então ele já entregou ali mesmo o telefone, né? Até o momento ele tinha medidas cautelares para serem cumpridas, ou a ordem de um horário para chegar em casa, né? Ele precisava estar em casa por volta ali das 19 horas, ele chegou aqui por volta das 18h30, 18h30, que foi o horário que aconteceu essa apreensão e também o decreto, né? Foi o horário que a gente ficou sabendo. E vale relembrar que logo que o presidente colocou a tornozeleira eletrônica e passou a cumprir outras medidas cautelares, ele tinha uma entrevista marcada com o Metrópolis, né, que era a estreia do Contexto Metrópolis com a Neila Guimarães e com a Andresa Matais, e ele acabou desmarcando a entrevista por medo de ser preso, já que o YouTube, que é a plataforma que a gente usa aqui, é considerado uma rede social. Mas logo depois ele foi ao Congresso Nacional, mostrou a tornozeleira, deu algumas manifestações e já naquela época Moraes tinha alertado o Bolsonaro e sua defesa sobre o uso das redes sociais. Dali, Bolsonaro passou a ser mais cauteloso sobre o que falava com a mídia, sempre pedindo para que jornalistas conseguissem autorização do Supremo Tribunal Federal para conceder entrevistas. E aí, logo em seguida, nesse último domingo, o Flávio Bolsonaro postou um vídeo em que o pai assistia e participava também participava assim de uma forma mais, né, por ligação de vídeo, das manifestações, em que ele falava que aquilo era pela liberdade do país. E aí o Flávio Bolsonaro fez o post desse momento do pai em casa assistindo as manifestações, e aí se enquadrava na quebra em que o presidente não poderia usar as redes sociais até de terceiros. Moraes disse que apresentou um desrespeito tão grande com as medidas que foram tão óbvias que horas depois o Flávio optou por apagar as publicações. Ontem, o Flávio se manifestou em uma entrevista à CNN e disse que não entendia como ele estava descumprindo uma medida cautelar, sendo que ele é um parlamentar, sendo que ele é um senador da República. Ele falou que é uma aberração jurídica do Alexandre de Moraes estender o efeito do processo a terceiros. E que foi por isso que ele trouxe os Estados Unidos para dentro do Brasil. Lembrando que amanhã é o dia previsto para o tarifaço do Donald Trump começar aqui no Brasil, Nath.
Muito bom, Nicole Diniz trazendo todas as informações e um resumão, né, da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente que vem acompanhando aqui no Acorda Metrópolis desde o comecinho das medidas restritivas, depois do reforço delas, com um primeiro descumprimento em que o ministro Alexandre de Moraes disse, olha, num próximo descumprimento vai acontecer a prisão. Foi o que a gente viu acontecendo e é por isso mesmo que a Nicole Diniz amanheceu mais uma vez à frente do condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro e vai trazer ao longo do dia novidades, assim como ela disse, né, logo no comecinho, quem pode circular por ali, né, os advogados e alguns visitantes com a autorização do Supremo Tribunal Federal. É isso que a Nicole vai ficar acompanhando. Obrigada, viu, Nick? Até a próxima. Obrigada, Nath. Bom dia.